Você sabia que a independência do Brasil começou muito antes do grito do Ipiranga? É verdade, Laura. Tudo começou em 1808, quando a corte portuguesa fugiu das tropas de Napoleão e veio se abrigar aqui, no Rio de Janeiro. E essa mudança transformou completamente o país. Pela primeira vez, a sede do governo português saiu da Europa. Com a chegada da família real, o Brasil deixou de ser uma simples colônia e passou a ser o centro do Império Português. Uma das primeiras medidas de Dom João foi abrir os portos às nações amigas, em especial à Inglaterra. Isso quebrou o antigo monopólio português e permitiu o comércio direto com outros países. A economia começou a crescer rapidamente. O Rio virou um grande centro político, econômico e cultural. Foram criadas escolas, bibliotecas, jardins e até Banco do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o luxo da corte contrastava com a miséria do povo, o que gerava muito descontentamento. Em 1817, esse descontentamento explodiu na Revolução Pernambucana. Foi um dos primeiros movimentos republicanos do Brasil. Os revoltosos queriam liberdade, menos impostos e o fim do domínio português. Mesmo derrotado, o movimento mostrou que já havia um desejo forte de independência e de mudanças políticas. Sim, e também revelou que o Brasil não era mais o mesmo, depois da chegada da corte. Em 1815, o Brasil ganhou um novo status, deixou de ser colônia e passou a ser parte do Reino Unido, de Portugal e Algafes. Isso foi uma jogada política de Dom João VI para fortalecer o poder português e agradar os brasileiros ricos. Mas com o tempo, os portugueses começaram a querer que o rei voltasse para Lisboa e as tensões aumentaram. Em 1821, pressionado pelas cortes de Lisboa, Dom João retornou a Portugal, mas deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Logo, as cortes portuguesas exigiram que Dom Pedro voltasse a Portugal para recolonizar o Brasil. Mas o povo e as elites brasileiras pediram "Fica Dom Pedro", e ele atentou, dizendo a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico". Depois disso, as tensões só cresceram. E em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou independência ou morte. Nascia o Império do Brasil, com Dom Pedro I como seu primeiro imperador. Mesmo independente, o Brasil manteve a monarquia e muitas estruturas herdadas de Portugal. Mas foi um passo essencial para construir um país autônomo e com identidade própria. De 1808 a 1822, o Brasil viveu uma revolução silenciosa. De colônia virou centro do império e depois virou uma nação independente. Uma história de mudanças, poder e esperança que moldou o país que somos hoje. Mesmo com a independência proclamada, o novo império enfrentou muitos desafios. Verdade, havia disputas entre províncias, dificuldades econômicas e a necessidade de organizar um governo de um país enorme. Além disso, muitos portugueses que viviam aqui não aceitaram de imediato o rompimento e continuaram influenciando a política e o comércio. Foi nesse período que o Brasil começou a criar suas instituições próprias, como o Exército, o Senado e o Judiciário. E a Constituição de 1824, imposta por Dom Pedro I, consolidou o poder do imperador e organizou o funcionamento do novo país. Era uma forma de garantir unidade nacional e evitar que o Brasil se fragmentasse, como aconteceu com várias colônias da América Espanhola. Mesmo assim, a paz não durou muito. Diversas províncias se revoltaram contra o governo central. Sim, houve movimentos como a Confederação do Equador, em 1824, em Pernambuco, que defendiam uma república e mais liberdade para as províncias. Essas revoltas mostraram que o país ainda buscava seu caminho político e social. O governo de Dom Pedro I foi marcado por avanços, mas também por crises. A apreensão das elites, os conflitos internos e a insatisfação popular enfraqueceram o imperador. Em 1831, ele acabou abdicando do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que ainda era uma criança. Mesmo com tantas dificuldades, a independência foi um passo fundamental para a formação do Brasil como nação. Foi o início de uma longa jornada, em busca de identidade, liberdade e soberania. Um processo cheio de contradições, mas essencial para entendermos quem somos hoje. E é assim
que a história do Brasil mostra que a identidade não foi apenas um evento, foi o começo de uma transformação que continua até hoje. 2 séculos depois, o Brasil ainda carrega os ecos da sua independência. Um país diverso, cheio de desafios, mas também de esperanças e força para seguir construindo seu futuro. As histórias de 1808 a 1822, nós nos lembramos que a liberdade não é um ponto final, é um caminho em constante construção. E entender esse caminho é o primeiro passo para valorizar o que somos hoje, uma nação forjada pela coragem e pela vontade de mudar.